O mundo fora do Éden. A história começa num mundo recém-transformado. Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim do Éden. A terra, antes dócil e abundante, agora exigia suor e esforço penoso para produzir. Foi neste cenário de luta pela sobrevivência e memória de um paraíso perdido que a primeira família humana começou a crescer. Eva concebeu e deu à luz o seu primogênito, Caim, exclamando com esperança: "Alcancei do Senhor um varão." Tempos depois, nasceu o seu irmão, Abel, o pastor e o lavrador. Dois caminhos. À medida que os meninos cresciam, suas personalidades e vocações se distinguiam, moldando o curso da história humana. Caim dedicou-se à terra. Ele era um lavrador. Suas mãos eram calejadas pelo contato com o solo, lutando contra espinhos e ervas daninhas para extrair o sustento. Ele representava a força, a posse e o domínio sobre a terra física. Abel escolheu um caminho diferente. Ele tornou-se pastor de ovelhas. Sua vida era marcada pelo cuidado, pela proteção e pela contemplação nos campos. O nome Abel, do hebraico Hevel, pode significar respiração, vapor ou algo passageiro, um prenúncio sombrio de sua vida curta, mas significativa. Enquanto Caim olhava para baixo, para a terra que precisava domar, Abel passava seus dias e noites nos campos, cuidando de seres vivos, aprendendo sobre vulnerabilidade e dependência. A oferta. O tempo passou e chegou o momento de prestar culto ao Criador. A Bíblia não especifica se foi uma ordem direta ou um impulso de gratidão, mas ambos os irmãos construíram altares para apresentar ofertas ao Senhor. A oferta de Caim. Caim trouxe do fruto da terra. Ele ofereceu o produto do seu trabalho braçal. A Escritura não diz que eram frutos ruins, mas também não diz que eram os primeiros ou os melhores. Era uma oferta do que ele havia produzido. A oferta de Abel. Abel, por outro lado, agiu com uma intenção diferente. O texto bíblico é específico. Ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Primogênitos. Ele não esperou para ver se o rebanho cresceria. Ele deu o primeiro e o melhor a Deus. Gordura. Na tradição bíblica, a gordura representava a parte mais nobre e saborosa do animal. Fé. O autor de Hebreus, no Novo Testamento, nos diz que, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. A oferta de Abel não foi um ritual vazio. Foi uma entrega de si mesmo, reconhecendo que a vida pertencia a Deus. Havia sangue, havia sacrifício, havia custo. O olhar de Deus e a inveja humana. A reação divina foi o ponto de ruptura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4:4-5. Deus, que sonda os corações, viu a reverência e a fé genuína em Abel. Mas em Caim, ele viu algo que faltava, ou talvez uma atitude de orgulho em sua própria realização. A rejeição feriu o ego de Caim profundamente. Seu semblante caiu. A raiva começou a ferver dentro dele. Não uma raiva contra si mesmo para melhorar, mas uma inveja corrosiva contra seu irmão, que havia sido aceito. A advertência divina. Antes que a tragédia ocorresse, Deus, em sua misericórdia, falou com Caim. É um dos diálogos mais profundos sobre a natureza humana na Bíblia. "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?" perguntou Deus. "Se procederes bem, não é certo que serás aceito?" E então, o aviso fatal. "Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas a ti cumpre dominá-lo." Deus personificou o pecado como uma fera predadora pronta para dar o bote, avisando Caim que ele ainda tinha uma escolha. Ele poderia dominar sua inveja. O primeiro sangue, Caim, ignorou o aviso. A inveja transformou-se em ódio premeditado. Ele convidou Abel para ir ao campo. Imagine a cena. Abel, confiando em seu irmão mais velho, caminhando ao lado dele,
talvez esperando uma conversa ou reconciliação. Longe dos olhares de seus pais, no silêncio do campo aberto, Caim se lançou contra Abel. Foi um ato de violência visceral. A Bíblia é sóbria, mas direta. Caim matou Abel. O sangue de Abel, o pastor inocente, manchou a terra que Caim cultivava. Foi a primeira morte humana, o primeiro luto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O julgamento e o legado. Novamente Deus interveio, perguntando a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" A resposta de Caim foi cínica e defensiva: "Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão?" A ironia era trágica. Abel era o guardador de ovelhas, e Caim, que deveria ser o guardador de seu irmão, tornou-se seu algoz. Deus sentenciou: "A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." A terra, que bebeu o sangue de Abel, agora seria maldita para Caim. Ele se tornaria um fugitivo e errante. Abel estava morto, mas sua vida não foi esquecida. A voz que ainda fala. A história de Abel é curta e trágica, mas ecoa através dos milênios. Ele foi o primeiro mártir da história bíblica. Representa a adoração verdadeira, aquela que dá a Deus o melhor, não o que sobra. Ele representa a inocência vítima da maldade alheia. Embora sua vida tenha sido breve como um vapor, o texto bíblico termina com uma nota de esperança eterna sobre ele. Depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. O sangue de Abel clamou por justiça na terra, mas seu legado de fé continua a clamar nos céus.